Vocês não acharam que a gente não ia aparecer hoje aqui, né? Pra desejar pra vocês tudo que a gente deseja pra gente. Noites longas de sono, silêncio, tempo. Ai, como eu queria tempo. E claro que a gente preparou um presente muito especial pra vocês. Pra vocês não, pra gente, né, Marida? Que tem tempo que a gente tá querendo viver esse momento maravilhoso, trazer essas duas convidadas que são tão amadas pelo Brasil inteiro pra compartilhar com a gente um pouco mais da história delas. Eu acho que não tem nada mais lindo nesse mundo do que uma filha virando mãe, enquanto a sua mãe vira avó. E sem sombra de dúvida, essas duas representam muitíssimo bem a potência que é a relação de filha com a mãe da mãe. A verdade é que esse papo de mãe e filha, ou avó e mãe, com certeza rende muitas sessões de terapia, porque no final das contas, ressignificar as relações que a gente tem é estar aberta às mudanças desses vínculos, com muita dedicação, paciência e amor. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Então, para a gente falar sobre essa perspectiva dentro da maternidade, a gente tem a honra de receber duas mulheres sensacionais para contar suas experiências. A psicóloga, empresária, youtuber, mãe da Karina, da Sabrina e do Karim, Kika Sato, e a apresentadora e empresária, mãe da Zoe, Sabrina Sato. A gente tá muito chique. Ai, gente, tá muito feliz de estar aqui. Muito feliz, né, mãe? A gente esperou muito por esse momento e a nossa plateia maravilhosa. A gente que tá feliz. Obrigada de pela aqui, presença. Com essa gente linda aqui, Ai, ó. gente, Não, a gente obrigada, esperou Júlia. muito. Obrigada, Júlia. chegou. Obrigada, Tayla. Vocês arrasam muito. Eu tô sempre acompanhando. E a gente tá muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial, Muito né? feliz. A gente também, muito, Né, dona muito. Kika? Eu vou começar fazendo uma perguntinha bem tranquila. Assim, que eu sei que é clichê, mas assim, pode vir aí muitas camadas pra gente começar esse bate-papo. O que significa ser mãe pra vocês? Mãe, você começa, mãe. Eu acho assim que é uma transformação na vida da gente ser mãe, né? Porque, assim, você tinha um foco em você. E aí, de repente, você passa a segundo plano com a vida do bebê. Então, eu acho assim que é uma transformação enorme na vida da gente. E eu lembro que o dia que a Karina é mais velha, o dia que a Karina nasceu, meu pai, ai, parabéns, veio, abraçou, porque a gente era em 3 mulheres. Então, o dia que a Karina nasceu, ele falou, nossa, mais uma, né? E você era a mais velha ou A mais velha. A mais velha. Aí vem mais uma menina aí. Aí né? veio mais uma menina. Aí ele olhou para mim, ele olhou bem assim para mim e falou, olha, a partir de hoje, você passa a segundo plano e a sua filha em primeiro lugar. Então, tudo primeiro é ela, depois é você. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, é verdade. Mas isso é o mais legal, né, mãe? É uma transformação Com certeza. assim, né? Que você, às vezes, você até esquece de você, né? Passa... Eu imagino, quero até estender a resposta da sua mãe para você, que você já faz muito tempo que por onde você passa é sobre você. Você é um furacão maravilhoso, você tá sempre rodeada de muita gente, não tem ninguém que não quer estar perto, que não quer ouvir, não quer falar, não quer um pedacinho de você ali. E de repente eu imagino que quando essa coisa que a sua mãe tá falando, que é, acho que todas nós mães sentimos, que de repente não é mais, é perda do isso é muito legal que a mãe falou. Pra você deve ter sido, de repente... Mas isso que a minha mãe falou é tão legal, porque ao mesmo tempo tira um peso. E é isso, você não é mais o centro do universo. E aí você vira e tem o olhar para o outro, né? E para o mundo de uma forma muito mais, assim... De proteção, generosa para as outras proteger. mulheres. Não tem um negócio Sim, assim? com certeza. E os nossos problemas passam a ser tão pequenos, fazer tanta besteira, falar assim, gente, me preocupada com isso, ai, que preocupada com aquilo, ai, não sei... Mas eu acho que, além dessa transformação, é aquilo que você falou também, são tantas camadas de transformação que acontece parece que é quase um renascimento mesmo. Nossa, total. Porque é um renascimento, porque assim, a gente esquece, eu passei durante 1 ano, eu acho que, vivendo a maternidade de uma forma muito intensa, e esqueci quem eu era. Eu acho que eu tive que me redescobrir mesmo, né? E aí, realmente, quem você era, provavelmente não existe mais mesmo. Não existe mais.
E ao mesmo tempo você tá tão feliz. É engraçado que eu tenho uma tendência, eu sou muito sonhadora. Então eu tenho uma tendência a romantizar muito. E foi assim, da mesma forma, quando eu me tornei mãe. Então eu meio que quebrei a cara também. Porque eu idealizei uma maternidade, eu romantizei essa maternidade durante a gravidez inteira, a gestação toda. Eu acho que todo mundo pode acompanhar do jeito que eu romantizava e sonhava. Então os primeiros dias pra mim não foi fácil, assim, eu lembro direitinho. Eu nunca vou me esquecer desses primeiros dias. E a gente quer voltar em tudo isso. Vamos falar desses primeiros dias. Os primeiros dias, o puerpério, foi muito difícil, assim. Mas ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu me culpava por estar também passando por aquele momento de choro, de desespero, Baby blues, né? de não Que querer é- ninguém por perto, eu não queria ninguém por perto, eu não deixava eu fiz uma lista de coisas que eu já fiz a lista antes de todo mundo, essa coisa de usar máscara. Eu coloquei ninguém podia estar sem máscara, ninguém podia... Você lembra, mãe? Tinha que Eu esterilizar. me enlouqueci. Eu não queria ninguém, receber ninguém. Eu fiquei bem doida. Mas eu virei uma leoa. Acho que eu virei Depois uma do leoa. parto, tem aquela... acho que fala depressão pós-parto. Mas eu acho que toda mãe tem um pouco. O Mesmo blues, que não ele é reconhece, às inevitável, vezes. É tipo 80%. 85, O blues, 89. que é uma queda hormonal que todas nós, no momento, é fisiológico. Né? Eu lembro pra mim, foi no terceiro dia. No terceiro dia que comecei assim... Eu falei, gente, que eu tô nessa todo mundo me olhando, todo mundo não sei o quê. O que você Eu não vou- sentia? Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E eu tava com visita e eles... E o pessoal, as pessoas não iam embora, sabe? Tipo, 10h30 da noite. Você 10 da querendo noite. chorar sozinha. É, eu querendo ficar sozinha com a Zoe, não querendo ver ninguém. E nessas horas, a mãe da mãe, né, isso que a gente fala na cabeça, ela tem uma... É diferente, É, né? A mãe da muito mãe é diferente. quem tem, no geral... Como foi pra você ver sua filha vivendo aquele É que eu puerpério? tive isso também. Eu chorava muito quando a Karina nasceu, logo depois. E você era e muito não mais para nova. de chegar a visita, né? Ai, Aí gente, chega na aquela... minha casa não chegava, não. Nossa! Mas eu não tava em casa ainda. Amor, Eu não porque queria no, nem ir pra no casa. hospital, então, você tá maluco. No hospital não permite nem a família ir. Nem a família. Tá brincando? Não. Não, no Imagina. da Sabrina e da No Karina. meu, não, da Karina. No meu Da já foi bem Karina, nojento. eles iam, ficava até 3, 4 horas da manhã Não, tomando gente, vocês champanhe. são- não. Tá maluco. A minha mãe já reclamando assim, na próxima não vai ninguém. Não, gente, mas é um momento Tudo muito... tudo suas irmãs, tá? Seus parentes, Não, tudo. Suas não era, irmãs não, que eram os foram. amigos. Não, suas amigas, suas irmãs, suas parentes lá de Penápolis, vem todo mundo. Mas a sua mãe tinha te dado alguma dica Não, a minha de mãe... que ela passou por a minha- essas coisas? Ela tinha gente, te contado alguma a minha coisa? mãe é a melhor companheira e a melhor pessoa. Tipo assim, eu indicaria ela pra todo mundo. Sabe, como que fala? Com a pessoa te ajudando? Rede de apoio do mundo, porque ela ajuda quieta. Ela não dá um pitaco, minha Eu mãe. não falo Ela nada. não fala nada, ela não fica dando conselho. Não sei o que lá. Gente, eu escutei cada coisa. Faz assim, Não. faz assado. Eu escutei que eu não ia amamentar, entendeu? Eu escutei, tipo assim, coisas muito, assim, coisas da vontade de chorar, assim, só de falar. Eu escutei muita coisa. Então, minha mãe era aquela pessoa que ela me dava, sabe, todo o suporte que eu precisava. Sem eu precisar... Falar, né? Então, assim, foi muito, muito importante Sem o ter ela. julgamento, sem te colocar pra baixo. Mas olha que julgando, louco. A Zoe tem 8? 6. 6. E a gente fala e volta na... Olha quanta coisa machucada, quanta gente te machucou nesse seu momento, que só de falar, a gente fala, né, que quem fortalece a gente, né, na gravidez, puerpério, ali, a gente nunca mais esquece. Quem adoece a gente também nunca mais esquece, porque é a nossa fragilidade escancarada, absurda. E no E um momento episódio que eu quero muito fazer aqui, muito, é quem passa pela maternidade sem a mãe. Que também deve ser um Nossa, buraco, deve ser assim, que eu não sei mensurar. Né? Porque não tem a mãe viva ou porque, enfim, às vezes não Obrigada. tem a mãe tão presente, mas eu Não, acho gente, que... mas é isso que você falou, é pura verdade. Ter a mãe presente é tudo. Então, ela tinha te dado
algum anúncio Olha, de que isso pode existia, acontecer, ou, pode ou não ser. contado que ela tinha passado então, por isso? a minha mãe, ela é psicóloga, então também isso ajuda bastante. Muito, Então ela sempre fala dessas questões todas de uma forma natural, mas não de uma forma também que como um alerta assim tão. Sim. Ela conversa, vai conversando ao longo da vida com a gente. Maravilhoso. Contando as histórias. Então isso vai ajudando, mas passar é diferente de você saber. Claro, claro. Totalmente. Ouvir antes da porque eu já tinha hora, passado- você não registra, eu já né? eu lembrava da minha irmã, eu lembrava da história da minha irmã, eu lembrava das minhas amigas, porque eu também não fui mãe novinha, né? Já fui mãe, eu já tinha 30 e quase 40, então... então, Aliás, mesmo assim... falando nisso, tem uma fala sua que eu vi em algum lugar que você fala que a maternidade sempre esteve nos seus sonhos, mas por muito tempo você achou que não estivesse nos seus planos. Quando que isso mudou, assim? Como é que foi? É porque eu acho que a gente entra numa de trabalho, de vida, e que a gente vai sendo levada. E aí vai virando, a nossa vida vai tomando um rumo que a gente nem imagina. Então, eu não era aquela menina, eu sempre fui aquela menina moleca. Então, minhas amigas gostavam muito de brincar de boneca, tudo. Eu gostava de vestir as bonecas e arrumar o cabelo delas. Mas eu não era aquela menina que falava assim, toda vez, igual minha irmã, igual... O que você quer ser quando crescer? Quero ser mãe, quero ser mãe. Eu não era, mas eu sempre gostei muito de criança. Então, eu com 10, 12 anos, né, mãe? Eu falava assim pra minha mãe, deixa eu cuidar das crianças, deixa eu ficar com meus primos cuidando deles. Então, eu sempre gostava de cuidar de bebê e cuidar das crianças reais, não das bonecas. Eu adorava me divertir com as crianças, brincar com criança. Então, eu achava que eu tinha essa vocação, eu gostava muito. Mas não era algo que eu falava assim sempre. Mas sempre sonhei em ser mãe. Só que eu imaginava, eu sempre me achei tão atrapalhada e eu tinha medo de ser mãe. Eu tinha medo da mãe que eu ia ser, eu tinha medo de não dar conta. Eu sempre encarei a maternidade como um desafio muito grande. Eu sempre soube a realidade da maternidade, assim, de ver e de ouvir. Foi E da liberdade que tira nossa também. Então eu tinha essa noção da liberdade que tira da nossa vida. E a minha vida foi tomando um rumo profissional que eu achava que talvez não caberia mais. E aí, acabou que eu engravidei. Mas eu queria, eu acho que no fundo eu queria. Foi sem planejar? Foi meio que se planejar, a gente falava tudo. Eu falei, deixa acontecer, se acontecer... E aí, num carnaval que eu desfilei em aviões na vila, em 2 escolas... E fiz um monte de coisa nesse carnaval. Eu lembro que eu trabalhei acho que uns 7 dias do carnaval. Comecei a trabalhar numa quinta-feira e trabalhei... Eu ainda fiz uma filha. Maravilhosa. Eu engravidei da Zoe. Eu lembro direitinho esse dia. Porque eu ia viajar pra Milão nesse dia. Eu falei assim, vamos fazer um... E aí rolou e a gente... E aí engravidou. E aí depois eu só fui descobrir que eu tava grávida porque eu tava tendo uma menstruação que não parava e na verdade era um sangramento. Então eu demorei pra descobrir e quando eu descobri eu tive o descolamento, então foi uma gravidez de risco. E aí eu fiquei 1 mês internada no hospital pra... E como foi? Não foi nada fácil, né, mãe? Nossa. Não consegui imaginar você no meio Mas foi por isso... Você em cima de uma cama Mas foi por isso... Mas Tayla, foi por isso que a gente resolveu ir pro hospital, né, mãe? Porque dava pra a médica, os médicos falaram, você pode ficar em casa. Só que eu tava escondendo a gravidez. Ninguém sabia porque tava, tipo, 7 semanas. E eu descobri com 5, 6. Eu precisava ficar até as 12 semanas, pelo menos, quieta, até ver se dava certo. E aí, eu não parava quieta. Ele falou assim, você tem que ficar quieta porque tá com 70% de descolamento. Aí eu fui gravar mesmo assim, eu fui fazer minhas coisas mesmo assim. E aí eu tive um sangramento que parecia que tinha ido embora. E aí a gente voltou aí eu falei, não, então... Aí eu perguntava pros médicos, liguei pra vários médicos e falei assim, e aí, o que acontece? Se eu ficar quieta, nasce, vai dar certo? Aí eu falei assim, nada, não se sabe. O que a gente pode fazer é você ficar quieta e a gente e ver se a natureza agir. E a natureza vai agir. E aí eu fui pro hospital e fiquei quieta. Aí você ficou no hospital? Fiquei no hospital direto. Quando você começou a deixar de ser o centro
E aí eu Foi falei, aí não, que você eu quero- começou a entender. Foi aí que você começou a aquela entender coisa que a eu gente sabia. não controla porque era uma nada. escolha. Ou ela falou assim, ou você vai voltar a trabalhar e pode dar certo, ou você pode ficar quieta e pode não dar, como pode dar. Vai de você, é a sua escolha. Foi a primeira escolha que eu acho que eu tive que fazer da maternidade, que eu falei, eu vou parar minha vida e vou ficar quietinha, né, dona Kika? E é engraçado que eu e minha mãe fomos as únicas que a gente falou assim, a gente fez um bolão, eu falei assim, eu vou ter uma menina. A gente nem sabia ainda se dava certo essa gestação. E é só nós duas que falamos. Umas 20 pessoas estavam junto lá, as amigas, todos os amigos. Todo mundo falou que era menino, que eu tinha cara de mãe de menino. E aí veio a Zozô. Você falou que se você pudesse indicar sua mãe de rede de apoio, né? Você com certeza indicaria. Eu queria saber de você, na sua época, quando você foi mãe, quem era a sua rede de apoio? Nossa, minha mãe, meu pai. Porque assim, era um sobrado. Então minha mãe morava embaixo, eu morava em cima. Nossa, então assim, eu ia trabalhar, deixava com eles. Meu pai levava para a escola, porque eram, né, no fim eram 3. Então assim, era bem corrido. Então eles me ajudaram muito, muito, porque meu marido ficava viajando. Então, Não, mas quando no início, o pai não viajava no inícozinho. no início depois, não viajava, mas também não ajudava muito. Gente, mas a realidade, se teu pai ajudasse Falou naquela meu pai. época, Falou a gente meu ia parar pai. esse episódio e chamar ele aqui, porque se nessa O geração... pai vai ver, tá, mãe? O pai vai ver. Não, Nessa geração aí... mas assim, mas seu pai também então não ajudava também muito. Meu pai ajudava. Ai, ó, o pai dela defende. Mas é diferente, O pai dela defende. mas é diferente. O pai vendo a filha passar por tudo aquilo. Por isso todo que eu acho... dia eu acordava às 6 da manhã, fazia... A Sabrina gostava do nigiri, comia 2 de manhã. Nossa, eu amo. Pão com ovo frito, gema mole, tudo. Então eu acordava de manhã, fazia isso tudo, levava para a escola, né? Então assim, era uma rotina assim, super corrida. É que a mãe, ela tinha os 3 filhos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E aí ela para dar conta, ela era psicóloga. E aí ela tinha a loja que ela vendia as roupas e vendia também joia, né? Ela tinha uns 3 empregos, assim. Aí ela era psicóloga da PAI e psicóloga no consultório. Então ela se virava assim... Era super corrido, assim. E aí a gente ficava em casa com meus avós. Mas minha casa também era toda aberta, era amiga loja. Então, tipo, muita gente E a também... Sabrina, assim, se virava também. Quando ela tinha da idade da Zoe, ela já ia pra... Pegava a bicicletinha, ela ia, se matriculava no balé. A professora só me ligava. Posso mesmo confirmar a matrícula da Sabrina? Eu fiz isso também, sabia? Que eu fui você fazia isso também? Uma vez, eu queria muito fazer jazz, eu pedia muito pra minha mãe, eu descobri uma escola que dava aula de graça, era um SESI, uma dessas escolas, e eu queria muito, eu pedia muito pra minha mãe nunca foi. E aí eu fui lá pedir, bater, tipo, eu fui até sozinha, tinha, sei lá, também uns 8 anos, eu acho. Peguei 2 ônibus. Gente, era ainda pegava bicicletinha. ônibus aí. Foi ônibus. Não, a gente... Mas nessa época eu já pegava meu pai pra escola sozinho. Já? Com 7 anos eu pegava ônibus. Que bom. Minha mãe... Isso amadurece muito, né? Com certeza, Mas mas hoje em assim, dia não graças dá, a hoje em Deus, dia. Deus protegeu, né? protegeu. De todos os abusos Não. que eu sofri, nenhum foi de pegar o ônibus, foi de outras coisas mesmo. É isso. Mas é engraçado que a minha mãe contando, eu lembrei exatamente disso, de eu ir de bicicleta para os lugares com a idade da Zoe, e ir andando, e voltar de bicicleta. Mas além de morar no interior, eram outros tempos, né? Não Sim, tinha essa e violência, isso que eu não tinha. queria também trazer. O fato de você ser psicóloga, você acha que te ajudou no todo? Porque eram outros tempos. Naquela época, as mulheres, as mães, estavam sozinhas em casa, dando conta de 2, 3, 4, 5 filhos, mais a roupa, mais a casa, o marido indo trabalhar e elas ficando sozinhas. E nada se falava sobre o assunto. Você nunca tinha ouvido falar a palavra puerpério, a depressão pós-parto, o baby blues. A gente não sabia, gente, né? Fora As mulheres você não sabiam. você que talvez tenha se preparado e estudado para isso, mas nas rodas Não era de comum. mulheres... E muito pelo contrário, cobrava-se que você tá no momento mais lindo da sua vida e você tem que
tá grata e vivendo e amando aquele momento. É. E a gente sabe que a realidade, muitas mulheres não estão sentindo isso no Não puerpério. Não, mas Né? dentro Às vezes dessa realidade, né? exato. Então, você acha que o fato da sua formação te ajudava, você sabia ali quando você estava no puerpério o que você estava passando, e também queria saber quando você viu a Sabrina passando, né, se afundando ali no puerpério, o que você sentiu ali, Eu testemunhando? acho que assim, foram o outros momento dela? tempos, a rede de apoio era menor. Hoje eu vejo, né, a Sabrina, ela tem uma rede de apoio boa, né? Eu moro em uma quadra, tem babá, né, todo um esquema que eu tinha, às vezes tinha uma babá, né? Eu nunca conheci. Talvez quando era um bebezinho para dar... Já tive, não sei de quem foi. Mas assim, naquela época já tinha, assim, essas depressões, mães, assim, desesperadas, né? Mas não se falava sobre isso. Você atendia, você vinha em consultório isso? Atendia. Mas eu acho que aquela época se falava menos. A mãe, assim... acho que quase não se falava mesmo, né? Hoje em dia fala mais, né? Sofria sem saber, sofria calada, Sem ter os né? nomes, Minha sem mãe nomear, descobriu sem naturalizar. Puerpério, minha mãe, o que é puerpério? Baby blues. Na minha gravidez, ela foi aprendendo comigo. É porque elas passavam por isso, como não se nomeava, não se falava. E também era uma época em que as mulheres, elas não foram educadas nem para dar opinião e nem falar o que sente. Libertas, né? Elas, mesmo dentro de casa, elas tinham que guardar os sentimentos, né? Eu falo muito Então, com minha mãe. Minha mãe fala, nossa, não tive nada disso. Nossa, não senti. Eu falei, você não lembra. E talvez você sentiu e não teve coragem de assumir nem pra você Não tinha mesma. vocabulário Não tinha. pra Tinha. falar sobre, Mas né? é engraçado que como a gente encara também esses puerpérios. Todo mundo sente, mas como a gente encara. Eu lembro que eu fiquei tão doida com isso que eu voltei a trabalhar, né? Com 17 dias eu tava trabalhando. 17 dias? 17 dias eu tava sambando, já indo pros ensaios de escola de samba. Você tá brincando, 17? Com 3 meses você desfilou, não Com foi? 3 meses, quase 3 meses. Com 1 mês e pouco eu já tava indo pros ensaios maiores. E 3 meses eu já tava desfilando no carnaval. Como você tava de cabeça? Amamentando. Nem sei. Cabeça, quem eu era? Cabeça. Eu tinha cabeça, eu não nos sabia 3 nem o que eu tava meses da fazendo. Cora, eu não sabia quem eu era. Eu não mesmo, sabia, assim. não sabia o que eu tava fazendo. completamente... Mas eu ia, porque pra mim era melhor. Sim, eu Sair entendi. um pouco, e aí se conectar com a Sabrina que você conhecia. E aí eu agia dessa forma. E eu levava a Zoe pra todos os lados. Coitada, hoje em dia ela não pode ouvir barulho. Bateria, tambor. Não pode ouvir um tamborzinho. Eu levava ela pra todos os lados. Eu levei ela pro carnaval, esse carnaval de 3 meses. Aí eu levava ela, levava freezer, porque eu tinha que ter o leite do peito, só podia ser o leite do peito. Nossa, porque eu fiquei lendo aquele monte de livro também de maternidade. E fiquei super radical com essa história. Ai, tinha que ser, não podia tomar só podia ser leite do peito. Aí depois de um certo tempo, que eu entrei com a fórmula, só depois de quase um ano. Uhum. Então até uma certa... um certo tempo, eu levava, tinha que tirar o leite, Aí era leite que saía tudo quanto é lugar, na fantasia, na roupa. Eu lembro que eu fui apresentar um prêmio e o leite vazou no meio do... Não lembro de tudo isso. Você que tá aí buscando, lembrando, qual que você acha que foi seu maior desafio até aqui? Eu acho que o maior desafio da maternidade até aqui está por vir ainda. Não, mas para mim foram alguns momentos bem difíceis assim que eu passei. Eu acho que a conversa com ela sobre a separação, que não foi fácil. Aí depois a conversa que eu tava grávida. Ela já tinha muito entendimento, né? De tudo. Muito. E a conversa que eu tava grávida, esperando um irmãozinho, e depois a conversa que eu perdi. Então, assim, essas 3 conversas, essas 2, então, as últimas foram muito difíceis, mas foram conversas muito importantes, que eu acho que fizeram a nossa conexão aumentar ainda mais, assim, sabe? Foi uma conversa que eu precisei me abrir mesmo para minha filha e falar de tudo que eu tava sentindo, porque engraçado é que as primeiras, a conversa que eu tava grávida, eu precisava ter, foi muito rápido, porque
Tinha vazou. descoberto, né? E aí eu peguei e falei assim, ela não pode saber ir na escola amanhã. Então eu voltei correndo do Rio de Janeiro, tava em Niterói gravando um programa, que agora tá no ar até. E falei, vou voltar correndo porque eu tenho que contar pra minha filha. Aí eu e o Nicolas, a gente fez um bolo, preparamos presentes, não sei o quê. Os meninos compraram, meus amigos foram lá comprar um monte de presente pra ela, pra contar que ela rezava todas as noites pedindo, você lembra? Que ela tinha boneca, que ela rezava todas as noites pedindo irmão. Aí eu peguei, a gente contou tudo. Aí ela comemorou, ficou feliz. Aí quando não deu certo, quando eu perdi, eu comecei a pesquisar tudo sobre isso na internet. Como contava, né? E aí foi pior, porque eu comecei a ver vários relatos, né? De mães e de famílias e de tudo. E aí eu falei, vou ter que contar pra ela. Vou ter que conversar com ela. E aí eu tive que ter essa conversa, de contar mesmo do luto que a gente estava vivendo, de como eu estava sofrendo. E aí foi uma conversa, essa conversa, ela fugiu um pouquinho, assim. Porque ela já tinha contado para todos os amiguinhos. Então foi difícil, não foi fácil, não. Uau, aproveitando que você começou a falar do programa, né, do seu programa, conta um pouco pra gente, tá no ar, no Globoplay. Tá no ar. É muito sobre legal. família, sobre mãe, sobre o pai, tava lendo sobre... Você mandaria sua mãe? Não, porque ela reclama do meu pai, Mas tá tudo bem, né? Eu sei, é sobre os pais que se separam, né? Conta um pouquinho pra gente. Ela reclama, ela vive do jeito dela, cada um no seu canto, mas quando eles precisam, eles estão aí, um pro outro. Meu pai fica na fazenda e minha mãe fica do lado de casa, assim, né? Mora na minha rua. Mas a gente tá sempre junto, assim, eles são tão unidos. Mesmo com as brigas, né, mãe? Mesmo com as tretas que fazem parte. Então, e aí esse programa é muito legal, que é Minha Mãe com Seu Pai, que é exatamente sobre isso. Sobre essa questão geracional. E essa história da gente inverter valores, da gente querer cuidar da vida deles se intrometerem na nossa vida, mas agora o jogo se inverte. É os filhos que inscrevem os pais para arrumar um parceiro, uma parceira, e eles se intrometem na vida dos pais, mas sem os pais saberem, porque eles são os especialistas. Eles estão manipulando. Eles estão manipulando, eles vão assistindo, eles vão... Mas tá muito legal, tá muito legal. Vocês têm que assistir. Nossa, eu quero muito. Nossa, muito Tá no Globoplay. Tá entre os Se mais tiver vistos o 2, já. se prepare, que eu vou estar escrevendo aí uma galera lá de carros. Ai, Tayla. Sabrina, você idealizou muitas coisas nessa maternidade, e, tipo, o parto, a amamentação, as coisas mais clichês e básicas de se idealizar. Eu sempre faço isso com a vida. Ela tava falando que você falou que romantizou muito. Eu muita romantizo coisa, né? tudo, eu sou assim. Mas Eu vi que você ficou, sei lá, 30 horas num trabalho de parto 30 também, horas. né? Porque eu queria que fosse Normal. normal. Minha mãe desesperada, chorando, sofrendo, Nossa, né? eu tava desesperada. Ela chorava, Porque ficou um monte de gente esperando e ela lá internada. Ela dormia, acordava. A gente dormiu no hospital, assim, mas assim, uma galera, assim. Esse tanto de gente, assim. A plateia. Tudo esperando e dando palpite. E falando. Eu não falava nada, porque eu falei, ela que tem que, né? Decidir, saber esperar. se ela vai aguentar. Gente, mães, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, dona Kika? Mas é psicóloga, né? É sobre E não aí- falar, estar do É lado psicóloga. e não se intrometer nas coisas da filha diretamente. Agora, a não ser que a filha peça, Sim. não é mesmo? Aí eu quero saber se em algum momento ela pediu. Teve algum momento que ela te procurou pra falar? Não, porque pra pedir... ela estava internada. Não, né? não necessariamente no parto, No parto. também, mas no geral. Não, a assim. eu sempre Sabrina, peço. ela nunca nem pediu opinião. Ela idealizou que ela ia ter parto normal, não é? Não, ela falou que ela assim, só eu parta quero assim. ter parto normal. Então, assim... eu falava natural na banheira, não sei o quê. Mas- Então, assim, ela achava que ela ia... E eu também achava, porque eu falo assim, nossa, ela faz, né, ter uma vida tão saudável. Faz Atleta.
E minha sogra tinha filho assim, tudo normal, né? Os meus foram cesárea, mas aí eu achava que ela podia ter. Mas aí já eram 30 horas, aí eu fui ficando desesperada. Eu falei, nossa, agora... Em algum outro momento você se lembra dela te pedindo ajuda pra alguma coisa? E já pensa aí, Nem- sabe? Que dentro depois dessa- você vai responder também, Que? se tem algum momento que... Mãe, me Ah, eu ajuda sempre aqui, eu não penso, tô ajuda. conseguindo Sabe lidar aquele com momento isso. que a gente vira mãe e parece que deixa de ser filha, né? Porque a gente tá leoa ali e a avó só tem olho pra criança também. Agora quero saber como foi isso, né? Porque também é tudo sobre o bebezinho. Se teve algum momento que você precisou voltar a ser filha. Provavelmente, não sei, desses 3 que você citou, as conversas aí com a Zoe também, você foi buscar colo. Quais momentos que você procurou para voltar a ser filha e deixar de ser mãe um pouquinho para poder respirar? Minha mãe, ela sempre esclarece tudo, assim, ela sempre dá bons conselhos, ela sempre, mesmo quando é tão natural, né, essas A nossas gente conversas. conversa, tanto... E aí ela vai me deixando tudo mais fácil, parece, sabe? Porque ela vai dando tanto exemplo que aí fica mais fácil toda essa conversa com a Zoe. E ela também me ajuda conversando. Então ela conversa muito com a Zoe. Ela não é só a avó que dá Deseduca. doce. Ela é a avó que educa, que põe limite. A Zoe fala pra mim, minha avó deu uma bronca, minha avó não sei o quê. Eu acho que eu dou mais limite que ela. Ela fala assim ela explica pra Zoe, por exemplo, eu levei a Zoe pra Disney. Aí a gente voltou da viagem da Disney, aí ela explica pra Zoe que eu nunca tinha ido pra Disney criança, que a minha infância não foi como a infância dela. Então ela vai contando as histórias todas, de tudo que ela já passou, de tudo que eu já passei, pra mostrar pra Zoe que nada é fácil. Agradecer mais, né? Porque... Que a mamãe rala pra caceta pra te dar... Eu falei assim, então, quando você vai lá nas lojas, você entra, você vai enchendo assim os carrinhos. Então, e sua mãe não compra pra você? Eu falei, porque ela trabalha. Se ela não trabalhasse, não daria pra comprar. Ah, é? Eu falei, Deve ser, querer saber um pouco sobre isso, porque eu também sou do interior de São Paulo e também vim de uma outra realidade, né? Que vocês construíram, que você construiu e tudo mais. E eu fico muito nesse dilema, né? De como passar os valores para essas crianças, porque a gente foi lá, pegou a bicicleta, peguei o ônibus, fui lá, se inscreveu, e a gente vê que essa geração, elas são... É importante você falar isso para eles saberem que não cai tudo, sabe, do céu, que é tudo fácil. Porque pra eles minha mãe sempre tá esfregou sendo na minha mais cara. fácil, né? Minha mãe sempre esfregou na minha cara. Eu sempre falo pra Sabrina. Minha mãe sempre falou, toda vez que... Então, acho que minha mãe, ela me educou muito assim, com essa... eu falo que minha mãe nunca me deu um beliscão, mas ela me educou a sentir remorso se eu fizesse alguma coisa... eu me sentia culpada. Então eu não conseguia fazer nada que eu não contasse pra ela, nada de errado. Porque eu falava assim, gente, quando eu tô aqui, minha mãe tá lá ralando pra eu pagar minha escola. Minha mãe tá, sabe? Então Uma vez a Sabrina fez uma redação, saiu até no Jornal da Cidade, do Dia das Mães. Ela falou assim, a minha mãe, não adianta eu mentir pra minha mãe. A minha mãe lê a minha mente sem erros de leitura. Sem erros de leitura é muito bom. Mas é isso, ela adivinha. Ela adivinha tudo. Não, e Você acha que você tem essa conexão com a Zoe? Eu tenho essa conexão com a Zoe, mas a Zoe é muito diferente de mim, assim, nesse sentido de dela já falar o que ela sente. Ela já chega falando o que sente. Eu não falava tudo que eu sentia, mas eu acho né? bom. Isso Não, é muito incrível, bom. incrível. Ela fala o que ela sente, ela fala o que ela pensa. Ela já fala assim, mãe, eu não quero mais festa de aniversário. Eu quero comemorar com 5 amigas. Você convida um monte de gente pro meu aniversário que eu nem conheço. Maravilhosa! Eu não quero ter que fazer a social. Ela Maravilhosa. fala desse jeito. Amo. Com 6 anos. Aí eu falei assim pra ela. Aí eu começo a argumentar também. Falou, mas o aniversário, Zoe, também é importante para celebrar a sua vida. E a sua vida, você pode não conhecer essas pessoas, você não pode não lembrar dessas pessoas, mas elas foram importantes para você em vários momentos da sua vida. São amigas que às vezes você não lembra. Tem um monte de criança que é amigo seu. Amigo do seu, é filho dos seus amigos, não são...
Gente! Tá Não é errada, fácil. ela não tá, Cara, né? Tipo, não, gente, eu juro, eu não sei. Ela parece uma adolescente já. Ela fala tudo, fala tudo. e talvez venha também desse canal aberto que vocês têm de não É. banalizar e falar sobre tudo, né? E a gente acha que é importante que eles entendam. Eu também tenho muito essa preocupação com a minha filha dela entender da onde vem o recurso para a gente poder estar vivendo isso, mas que também eu gosto muito do que eu faço e como é legal a gente poder escolher uma coisa que a gente acha que faça bem e ir atrás daquilo. Mas tem coisa eu que eu falo sempre acho pra ela, que eles isso que você está falando, eu sempre falo pra Zoe, que eu trabalho porque eu preciso, mas também porque eu amo meu trabalho, me que faz te faz bem. te faz feliz. É. Mas eu acho que tem muita coisa que eles só vão entender quando chegar a vez deles. Se assim elas quiserem ser mães, até queria chamar a Ana Carla. Você, Cadê a Ana né? Carla? Ana Carla, Ana porque você Carla tá falou muito escondida. isso. A Kika estava falando, né, da Zoe reclamar da Sabrina sair para trabalhar. A mamãe tá trabalhando muito. Você, pelo que eu li aqui, você perdoou muito da sua mãe se ausentar aí com a chegada da sua filha. Foi isso? Um pouco, eu acho que a Helena, minha filha, tem 1 ano, fez agora dia 30 de abril. Ai, que amor, maninho, gente. Eu acho que delícia. nesse tudo ouvindo, né, tá passando um filme na minha cabeça desse último ano. E acho que, acima de tudo, a maternidade me ensinou a voltar a ser filha. Eu também sou do interior de São Paulo, vim para São Paulo a trabalho, enfim, minha mãe mora longe. E aí eu comecei a lembrar de uma mãe que trabalha, que é o meu caso, e que tem a oportunidade de estar perto da minha filha, porque eu trabalho de home office, e comecei a lembrar, assim, poxa, minha mãe trabalhava, chegava em cima do laço no Dia das Mães, mas ia. Então eu fiquei pensando, naquele momento, com os recursos que ela tinha, ela se fazia presente. Fazendo o exercício agora, assim, ser mãe é muito tomar decisão naquele momento, com os recursos que a gente tem e ressignificar essa relação. Então, acho que Nossa, falou tudo. Voltei a ser filha. A gente olha as nossas mães com outros olhos, né? Depois que a gente se torna mãe. A minha mãe, ela se faz presente o tempo inteiro, não só por ficar perto de mim, mas mesmo quando eu tô viajando, mesmo quando eu tô morei já um período longe dela, tudo, ela se faz presente o tempo inteiro com a Zoe, comigo, como uma rede mesmo de apoio muito forte. E por exemplo, eu faço questão de levar a Zoe todos os dias na escola. Minha mãe falou que eu trabalho muito. Você leva? Claro, aqui. E depois... eu faço questão de levar a Zoe todos os dias na escola. Todos os dias eu acordo 6 da manhã para levar ela na escola e depois buscar ela na escola. E aí, hoje, por exemplo, eu liguei para ela e falei assim, corre para cá para me ajudar a levar. Corre para cá que você tem que... E aí ela tava lá cedinho já pra tentar colocar o uniforme, né, mãe? Tentar colocar o uniforme, o uniforme já diz muito sobre... Tentar colocar o uniforme, que também já não é fácil. Ô, Luciana, queria ouvir você também. Tudo que você perdoou aí a sua mãe depois da chegada do filho, nosso Saque da Mãe, que agora tá muito chique do cenário, não é mesmo? O Saque da Mãe que agora é ao vivo aqui na roda, e se você quiser participar, é só preencher o formulário que tá na descrição do episódio. Então, no meu caso, eu tenho um sentimento de acolhimento com a minha mãe, porque antigamente as mães eram mães muito cedo, né? Minha mãe me teve com 26 anos, e sem a presença efetiva da referência de maternar dela, que é a mãe dela. Nossa, então é exatamente aquilo que a Júlia estava falando no início. Não de ausência, ela estava lá, mas não sabia muito bem como lidar com aquilo. Também veio de uma estrutura bem patriarcal e machista, onde que a mulher tem que dar conta de tudo. E foi isso que foi passado para mim. Então, eu adoeci também. Eu meu filho ainda é autista, então eu tive mais esse desafio para encarar. E até hoje ela acha que eu não posso cair, eu não posso... Ai, desculpa, gente. Não, respira. Eu não posso adoecer, enfim. Mas eu sei que foi o que ela recebeu, foi o que ela tem para dar, né? Conseguiu passar para mim. E tá tudo bem, assim, eu acolho ela, faço diferente, com certeza, porque terapias, né, e vivências a gente vai aprendendo também com a vida. E é isso, assim, o meu sentimento com ela, assim, é de acolhimento. Hoje eu
eu vivo com ela, né? Eu moro junto com ela. Ah, vocês moram juntas? Sim. E que especial poder quebrar esses padrões, né? A Total. Tayla, a gente fala muito disso, que a Tayla tá nesse movimento eu e já... sou fissurada nesse tema. Eu queria fazer um tema só sobre isso. Vamos fazer. Só Porque imagina, isso a gente tava falando, né? Na nossa cabeça a gente fala, a gente acabou não colocando no início, né? O quanto é potente nossa ancestralidade da mulher. Tipo, a sua filha foi feita dentro do útero da sua mãe. Quando você nasceu, Porque os seus tava ovários, lá já. os seus Um óvulos pedacinho foram dela. feitos já dentro dela. O que você nasceu de óvulo estava lá. Ela fez, entendeu? Então isso tem cada religião ou cada estudo vai ter um nome, né? Karma, círculo vicioso, enfim, como tem chama um aquele monte outro, de a gente né? gosta de É. ancestralidade, né? Hã? Repetição de padrões. Repetição de padrões, tem muitos nomes. É. E o quanto isso é poderoso quando a gente consegue quebrar esses círculos viciosos, enfim, esse padrão. É muito poderoso e é muito difícil também. Porque você tem que estar muito atento ao seu maternário, ao outro e ao próximo, e de Muito. realmente reprogramar para realmente fazer diferente. Não, E não dói. repetir. Não, tem muita coisa. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente, né? O que a gente gosta de seguir como exemplo, o que Claro. a gente gosta de. E o que a gente quer fazer diferente também. Não, e dói muito, assim, a Por gente isso já é tão falou... importante a terapia. É essencial a terapia. E é engraçado que, gente, sabe o que é mais doido? Vocês já começaram alguma vez na terapia? Vocês já conseguiram fazer uma sessão de terapia sem falar da mãe? Não tem como. Gente, a gente fala da nossa mãe em todas as sessões de terapia. Fica com dó, é verdade. E aí eu fico pensando que a Zoe vai falar de mim em todas as sessões de terapia. Independente do que você fizer. faça. Seja. Mas tem uma coisa muito forte nessa quebra de padrão em você, que a gente já falou muito, né? Por ser um tema que fala muito com a Tayla, ser muito você dá o que você não teve. Então, ao mesmo tempo que tem nessa coisa linda do quebrar padrão, é você o tempo todo revisitando sua criança. Eu vejo muito com meu marido também, que teve uma infância muito diferente da minha. Ele tendo que ser uma coisa para a Cora que ele não teve, e quantas vezes a criança dele tá ali magoada e sofrida, e às vezes ele entra num embate com ela, porque a criança dele, que não tá sabendo lidar com aquilo, com ela tendo aquela oferta toda, enquanto para ele é muito... ela passa Não pelo é. mesmo. Nossa, Então, diariamente. Eu acho que os pais, assim, eles não têm tanta maturidade quanto a mãe, né? Então, eles demoram um pouco para entender o que é a paternidade. A gente, nossa, nasceu, a gente já tá ali, né? Já tá, quer dizer, engravidou. Já tá ali na transformação, e no amadurecimento. Se vira uma leoa, né? Nossa, eu virei uma leoa. Bom, acho que todas nós, né? Mas é isso, eu acho que a convivência também foi me mostrando que, por uma questão, voltei para casa dos meus pais faz 3 anos, então isso me mostrou também o quão ela é uma, sei lá, eu não sei nem dizer o nome, mas é um acolhimento mesmo que eu tenho que fazer com ela, porque Perdão, eu já aceitar, lógico, perdoar. já tivemos muitos embates. Mesmo porque é uma avó que convive com um neto. Então eu tô ali educando e a avó tá ali fazendo o papel de vó, que também eu tive que entender isso, né? Que eu tive que separar isso. Então a gente já teve muitos embates por conta disso também. E hoje eu entendo completamente, acolho ela, porque eu sei que para ela foi muito difícil, por ter vindo de uma família também muito machista, onde a mulher não é valorizada, e a mulher tem que ser forte, a mulher não pode cair. E ela passou isso para mim, com certeza, mas hoje eu vejo e me acolho também, porque eu sei que sou um ser humano como outro qualquer e posso cair também. E é isso. Você lembra de ter ouvido a Kika falando para você em algum momento, quando você for mãe, você vai entender antes da Zoe? Você chegou a falar isso para Sabrina em algum momento? Sua infância, sua adolescência. Não, acho que não lembro, não. Mas a mãe, ela era... Nossa, Eu ouvi muito falo minha assim, mãe gente, falando. quem vê minha mãe boazinha assim hoje em dia, todo mundo fala, sua mãe é tão legal, ela vive rindo. Eu falei assim, hoje em dia, né? Eu falei assim, ela era brava, me acordava já me xingando quando eu era criança, adolescente. Minha mãe, ela era muito brava. Ela era muito brava comigo e com meus irmãos. Nunca bati, mas eu tinha que ter autoridade, assim. Eu falava, ó, o que você precisar, eu tô aqui, só que Não tem saia que fora fazer da as linha. coisas certinhas, né? Ela era brava, mas ela e meu pai, os dois sempre foram muito da conversa.
Então era até pior. Você fazia alguma coisa de errado, sempre chamavam pra conversa. Entendeu? Então era sempre a conversa, porque os dois são psicólogos. Mentira! Seu pai também. É. Então, assim, era conversa, tinha que conversar com o outro, conversar com os dois juntos, conversar. E aí tinha vez que ela falava assim, você não tem mais jeito, vai falar com seu pai. Desse jeito, assim, eu já... Mas isso eu ouvi muito também. Você teve a Karina com quantos anos? Eu tava com 25. 25. E você E ela falou que desejava naquele momento ser mãe? Eu sempre quis ser Você já era mãe. casada Já. e você queria? Mas eu casei grávida já. Olha, sumiu! Assumiu pro Brasil que casou grávida! Assumiu! Nunca casei grávida, não! Quando eu era criança, mãe, você já fazendo as contas aqui. Aí a gente falava, Karina, acho que a mãe casou grávida, né? Fazendo as contas aqui, ela com vestido de noiva, assim, ela pesava 43 quilos, assim, magra, né? Aí eu falei assim, mãe, mas você fazendo as contas, você casou em quando você casou? Abril. Abril. A Karina nasceu em setembro, que estranho, né? Aí ela, nunca casei grávida, nunca casei grávida, não. Tivemos uma Assumiu pro revelação Brasil que inédita. casou grávida. Mas você então já queria e foi tranquilo isso? Não foi tipo foi. aquele susto que às vezes a gente leva, tipo, e agora, né? Não, Como é que você vai tava ser? quantos anos com o pai namorando? 8, 10, sei lá? 7. 7. 7 anos. Uma fita inteira E aí já tinha junto. o casamento marcado, tudo. E aí descobri que tava grávida. Ah, agora tá bom. Não, mas... Ah, já tinha o casamento. O casamento foi anulado agora. Você, há um tempo atrás, não tenho certeza se foi no início, acho que foi no início do relacionamento com o Nicolas, que você deu um depoimento muito forte e que eu acho que deve ter, acho não, né, com certeza mexeu com muitas mulheres, assim, né, que foi quando você falou, eu não sabia nem que eu podia ainda me sentir mulher, ter desejo, ter desejos sexuais, ter prazer. Eu não sabia onde estava essa mulher. Você já abriu aqui pra gente que existia um momento de meio natural para a mulher, porque literalmente vem uma nova que a gente não sabe quem é, então esse desencontro de quem você era, para Sabrina que estava surgindo, você indo para o carnaval na busca de alguma coisa que te desse o suporte, mas só muitos anos, né, muito tempo depois você realmente se aterrou nesse lugar de falar, caraca, eu podia ser mais do que a Sabrina, mãe da Zoe e a profissional, né? Você como foi esse encontro com a Sabrina? Reencontro com a Sabrina mulher? Com apaixonamento. Isso. Ai, foi bom demais. Foi bom demais e não foi fácil também. Porque eu também tive que fazer muita terapia. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu me cuidei muito. Não só da minha saúde física, mas da saúde mental. Porque eu sempre soube que eu precisava para dar conta disso tudo que a gente... Da nossa vida, dessa correria toda. Mas quando eu virei mãe mesmo, foi um momento que eu vivi exclusivamente a maternidade. E aí eu ficava entre trabalho, maternidade e a minha vida. Só que eu não tinha mais desejo, não tinha mais... Você chegou a dar esse depoimento também, que Cheguei. foi um bafafá, né? Eu Que cheguei, você não tinha... eu cheguei a falar porque era verdade, assim. Sim, e muitas mulheres, milhares de amigas né? minhas falaram... Obrigada que a Sabrina falou sobre isso. Foi entendeu? muito Na potente. época, eu nem Eu não sonhava em jamais- engravidar e falava... Ela Não, falou e aí eu isso, perguntava pra minha que irmã, poderoso. eu perguntava pra minha irmã praticamente engravidou de novo, antes do período que podia voltar a transar. A Karina já engravidou de novo, ou seja, ela não esperou nem o resguardo. O resguardo da Karina. E aí eu falei assim, gente, tem mulher que não espera. Eu falei, não é possível, gente, vocês não são... Aileen, pode ser estudada. Eu falei, eu não... E aí eu fui até no médico, fui médica, fui na ginecologista, a ginecologista falou assim pra mim, ah, não, eu falei, não, mas eu nem voltei a menstruar. Eu falei, será que eu já emendei tudo? Pra mim, eu falei assim, não é possível. Acho que eu entrei na menopausa, pensei comigo, com 30 e poucos anos, De né? tanta falta de libido que você De tá. tanta falta de libido, eu não tinha voltado a menstruar. Aí falaram, não, é da maternidade isso, você tá amamentando, você tá não sei o que lá, então o seu corpo não tá preparado mesmo. Aí beleza, eu fui pra psicóloga, fazendo tudo direitinho, tentando resolver. Eu tentei resolver mesmo, mas ao mesmo tempo fui vivendo. Não é que a gente para a nossa vida, né? Claro. E aí eu me separei depois de
um bom tempo. Quanto tempo depois? Nossa, eu já nem sei mais. Veio pandemia, veio tudo. Mas eu voltei, mas assim, demorou mesmo para voltar. Demorei para voltar, assim. E quando eu conheci o Nicolas, aí quando eu me separei, eu falei assim, agora eu vou viver só para mim, para minha filha. E meu trabalho, eu não quero mais saber de ninguém mesmo, não quero mais saber de casar, de namorar sério, sabe? Eu vou curtir minha vida. É isso que eu pensei. Então, quando eu encontrei ele, eu não estava preparada para esse encontro, assim, nesse sentido, sabe? E não tava, e foi incrível porque me surpreendeu, foi surpreendente porque eu voltei a me reconectar comigo mesma, assim. E eu já tava procurando... Quantos anos depois? Quantos anos Que depois? é muito importante, porque eu contei esses dias... Porque foi aos poucos mesmo, foi aos poucos. Uma coisa é você voltar a sentir tesão, outra coisa é voltar a sentir, sabe? Outra coisa é você voltar a sentir mulher, sabe? O poder da mulher, assim, sabe? Falar assim, agora... Sabrina Sato falando isso. É muito assim. louco e é muito importante, porque você é a mulher mais poderosa que a gente conhece. Não, desculpa. Mais gata, poderosa, sexy, tem você, deslumbrante, forte. Não dá. E é muito louco, porque eu tenho certeza que é um acalento para quem tá dentro de casa e se sente igual, de entender que a gente tá junto. Mas é muito importante falei... também, por isso que a gente tava falando até pro Portuga assistir, porque o seu parceiro, a sua parceira, a sua companheira, os seus companheiros, quem você tiver à sua volta, a sua rede de apoio, acho que todo mundo tem que entender isso. Por isso que E porque a gente tá tentando se entender, a gente tá tentando comunicar, a gente tá tentando falar, mas primeiro pra gente comunicar, para outro a gente tem que entender. Então, assim... A gente tem que ter paciência com a gente, mas as pessoas também têm que ter paciência e cuidado, né? Com as mães, com essas mulheres. Com essas mulheres todas. Eu tô falando isso e reforçar e vou cortar esse pedacinho do episódio pra uma pessoa, porque eu contei esses dias, mas acho que vale muito a pena falar que um marido de uma amiga minha que teve uma filha, com um ano, a menina tinha 1 ano, ele falou, separação, você não transa mais... Você tá me humilhando como homem, tipo assim, você não me ama mais. Você não me ama mais. Claramente você não me ama mais. Simplesmente por causa do sexo. E realmente se separou. Então, assim, eles não entendem. Eles não conseguem esse processo entender. pode ser muito longo. E não é só doloroso para um. É difícil e pode ser doloroso para os dois. Mas e a gente fazer... junto... E me desculpe que a gente não vai fazer nada sem a nossa vontade, sem o nosso desejo. Porque é uma violência contra a gente mesma. Entendeu? Então não existe essa possibilidade, né? A gente tem que fazer quando a gente tá realmente com vontade, com tesão, com... Fazer sem vontade tem outro nome, né? Mãe, você tá deixando a cabeça das duas malucas, tá? A plateia quer perguntar alguma coisa pra elas? Alguém Dona tem alguma Kika, pergunta? a Dona Kika. Você, é outra clichê, né? Que fala que ser avó é ser mãe 2 vezes. Você concorda com essa frase? Eu acho que é isso mesmo. Mas eu não passo a mão em tudo, não. Eu converso, eu explico. Acho que justamente por isso que é ser mãe 2 vezes. Porque eu acho que se não for pro educar, aí não cabe no ser mãe 2 vezes, né? Não, minha mãe, ela é mãe, ela é avó, mas ela assim, ela é aquela avó super... Eu acho que ela ama muito mais ser avó. Ela é muito apaixonada. Eu também tenho certeza que a minha mãe é muito mais apaixonada. Com certeza absoluta. Porque você não tem mais aquela responsabilidade de você ser a pessoa que tem que educar, que tem que, né, no dia a dia. Você fica meio de longe, né? Mas o que eu pedi pra ela topa tudo pra ficar com a Zoe. Se eu falar pra ela, mãe, qualquer me coisa, passa aí né? tudo que você tem aí que agora você vai ficar com a Zoe. Ela topa tudo pra ficar com a Zoe. Ela ama ficar com a Zoe. Ela ama cuidar da Zoe. Minha mãe também troca qualquer negócio. E você fica com a Zoe com todos, né? Com os outros netos. Eu direto vejo nos stories de vocês aí. O Arthur. Você administrando todos, a turmona. É muito bom. E também ouvi 4 você netos já. falando que também não sofreu muito com essa coisa de menopausa, que você seguiu a vida e malhando daqui. Sua neta chamou de vovó maromba. Não, vocês não sabem. Deixa eu contar isso.
A gente tava viajando, a gente tava lá na Disney. E aí elas chamam a minha mãe, que elas falam, minha mãe não tem medo de nada. Minha mãe parece um... Minha mãe, ela não tem medo de nada, nada, nada. Pode aparecer uma cobra aqui na frente, todo mundo fala, ai! Ela faz assim, uma cobra? Aí eles ficam chamando ela de vovó maromba no sentido de ser forte, não sei. Aí a Zoe, nossa, vovó maromba, vovó fortinha. Elas pegam o Hulk, o boneco Hulk, colocam a cabeça da minha mãe, falando que é a vovó maromba. Coloca um vestido meu no outro. Coloca o vestido, coloca a vovó maromba. Aí a Zoe chegou na sala, tava o Nicolas, o Felipe, meu cunhado, a família inteira na sala. Ela chegou e falou assim, é a vovó maromba mesmo, viu? E fui tomar banho com ela, até a periquita dela. Até a periquita dela é forte. Ai, Nossa, mas são terríveis. As pessoas riam, o povo ria. Não, na sala ninguém conseguia parar da risada. Ai, muito maravilhoso. Até a periquita é forte. A plateia quer perguntar alguma coisa? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta da Pode plateia? fazer, viu, gente? Pra dona Kika, pra mim não. Não. Dona Kika, porque eu achei tão interessante isso, né? O quanto você coloca, bom, pelo menos é o que veio aqui pra gente, né? Do quanto você realmente se coloca no mundo, não é à toa, né? Como é que fala? Fruto não cai, mas a O história que fruto você não tá cai falando. muito longe da árvore, né? Dessa coisa de ser positiva, da menopausa chegar e você se ocupar, tá trabalhando, colocar a cabeça em exercício. É, porque quando os 3 vieram morar em São Paulo, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu vinha. Você vê aquele negócio do síndrome do ninho vazio que tem? Não. Que as mães têm? Você teve sim. Você vinha atrás da Mora gente. pra São Paulo. Eu vinha muito pra São Paulo. Ela vinha bastante, mas ela deixava a gente assim. Ela Morava sempre os trabalhou 3, muito. morava os 3 juntos. Ela veio de vez mesmo na pandemia. Que aí ela veio, ela não sai da minha casa, não sai da minha casa. Eu falei, você quer saber? Vamos um apartamento pra uma senhora, vamos. Aí como ela só guardou dinheiro a vida inteira, ela nunca gastou. Aí ela foi lá e comprou o apartamento dela. Entendeu? Mas... Ou seja, teve um vazio, a minha mãe, sim, gente... veio aqui morar. Vocês não fazem ideia. São Ela é tão Paulo. independente que se eu precisar, ela me empresta dinheiro até hoje. Ela que é a rica da família, entendeu? Mentira. Ela guardou dinheiro, ela nunca gastou. É mentira. Sério, minha mãe, meu irmão falou assim, você quer, compra um carro, pede um dinheiro pra mãe. Compra você quer, pede dinheiro pra mãe. Eu falo, gente, a Carinha já tem 40 e poucos anos. Mas a minha mãe, e essa história da depressão pós-menopausa, eu escutei você falando outro dia sobre a depressão senil que tem, né? Tem a depressão. Tem a depressão própria senil. da idade, né? Que é da idade que os hormônios vão embora de vez. Né? Aí você... E muitas mulheres passam por isso e não sabem também, né? Existe aquela depressão porque justamente isso, por falta de hormônio e também, assim, por falta de perspectiva de vida, né? O que eu vou fazer, né? Então, aí que você tem que arrumar mais atividade, fazer mais exercício físico. Então eu faço isso. Por isso que você vai malhar Às vezes eu chego lá eu vou malhar na casa dela, no prédio dela. Não, ela vai malhar no meu prédio, é tão perto, gente. É tão perto que eu falo Vila do Chaves, que é tão perto que, assim, na mesma rua mora minha mãe, aí mora no prédio da frente dela mora o Duda e a Leda. Entendeu? Então, assim, é a Vila do Chaves. E aí ela pega... pra Zoe é o melhor dos mundos, né? Aí ela pega e vai lá, eu desço pra malhar lá no prédio, tá minha mãe na esteira. E ela nem paga condomínio. Ela usa a esteira, ela malha, ela escuta o som. Tá lá com todo mundo o tempo inteiro. Aí eles chegam, os dois... E o Nicolas... peguei no flagra. O Nicolas tá morando com você, né? A gente mora juntos aqui no Rio, né? A gente aqui no Rio. E como foi a chegada dele, né, na sua casa com a Zoe? Como foi esse momento de você apresentar? Porque você falou de conversas difíceis. Essa é uma conversa também... Então, a primeira pessoa sobre o nosso casamento... A gente também teve uma conversa, ela ficou muito feliz. Uma conversa especial. Ela ficou muito, muito feliz. E ela que entrou com as alianças, e ela chama ele de Zezé. E foi
Quando eles se conheceram, não, é muito engraçado, é que ela sabe, a memória dela é maravilhosa. E aí ela fala assim, ela conta desde quando eu conheci ele, ela fala, quando vocês se conheceram, você gostou mais dele do que ele de você, que ele era seu crush. Ela fala. Ela fala que ele é seu crush, ele te pediu namoro em Paris, porque ela tava junto, tudo que ela tava junto. Então ela vai sempre contando desses momentos que ela tá junto, né, mãe? Então ela... Mas assim, é tudo maravilhoso. Vocês são muito parceiras, né? Ela fala, ela tem um carinho assim muito, muito, muito grande por ele, e ele por ela, e ele vai em reunião de escola, vai em tudo. Jura? Vai em tudo. O grande Você dilema faz muito da minha presente. vida hoje, assim, inclusive não é à toa que no início do texto eu falo tempo, como eu queria o tempo, acho que a grande questão da minha vida hoje, assim, é o tempo. Quando você falou assim, mas você grava aqui, você mora lá, os filhos estão lá. E eu sei que a sua vida também é uma grande loucura, assim, né? Eu vi vários trechos seus, inclusive quando você fala pra sua terapia, não dá, eu tô com a minha filha, não vou conseguir fazer terapia, e ela fala, oi, você precisa arrumar um tempo pra se cuidar. Como que você tenta, você já contou aqui, você faz questão de levar na escola, mas como que você tenta fazer essa administração do seu tempo com o seu maternal? Em que momento você encontrou a paz nesse lugar? Existe a paz nesse lugar? Aquela sua culpa. Sabe o que eu acho que me ajudou muito? No tempo que eu fui grávida. Quando eu engravidei, quando eu engravidei da Zoe, eu já tinha feito de tudo. Eu acho que foi no melhor tempo da minha vida. A idade, você diz, né? O momento. O momento. Por quê? Como eu já tinha 30, eu já estava resolvida com a minha vida profissional, eu já tinha me realizado profissionalmente, eu já tinha 38 anos, 37, Você teve a Zoe com 38? 37 para 38, quase 38. Eu falei, agora eu vou ficar o tempo que eu preciso com ela. Eu vou ser dona da minha agenda, eu vou ser dona da minha carreira, eu vou tomar minhas atitudes do jeito que eu quiser. Isso me ajudou demais da conta. Então, assim, eu não trabalho mais de final de semana. Eu levo ela na escola, eu que monto a minha agenda. Então, isso faz muita diferença, né, mãe? E aí também tem essa rede de apoio. Eu acho que talvez toda a diferença da época que minha mãe foi mãe até, pra época que eu fui mãe. Que agora você estava falando da sua mãe ter sido mãe com 20 e poucos anos, 26, e minha mãe foi mãe com 26. 26 para sua época já era considerada velha, minha mãe né? foi mãe com 18, 17, Então, com 17, a gente foi com criança 18. pensava Nossa. em 30 anos, a gente achava que era... A mãe do Nicolas também, 17 anos. Você, quando você foi mãe, as pessoas falavam que já era velha, né, para ser mãe. Nessa geração. Naquela época, assim, você tinha filho até no máximo 30 anos, né? Você foi mãe com depois já 30. era velha. Você foi mãe com mais com 30? 30, o último. Então, eu fui mãe com 37, 38. Mas é que eu tava falando que eu já esqueci que minha cabeça de atenção. Não, como você vai perder esse tempo, né? E aí você acha que você cuida da sua agenda. E aí eu poder ter esse tempo e ter e aí cuidar da minha agenda e saber do que eu preciso faz muita diferença, né? Mas a terapia, essa parte da terapia é muito engraçada, porque direto eu marcava no horário e aí a Zoe ela entra no vídeo. E ela tem esse lado mesmo de querer participar de tudo quando eu tô em casa. Mas eu também trabalhei muito de casa durante muito tempo, então também ajudou. Mas eu tento sempre administrar dessa forma, assim, falar, é o meu tempo com ela e buscar esse equilíbrio entre me realizar pessoalmente, profissionalmente, e ter meu tempo agora com o Nicolas, ter meu tempo de qualidade com a Zoe. Não se culpa muito? Eu não me culpo muito, porque eu consigo, assim, eu consigo dar conta, sabe? Disso tudo. E quando você tá, você também... me culpo mesmo dando conta. Quê? Eu me culpo mesmo dando Mas conta. calma aí, a Zoe tem, não, a se Zoe culpar, tem me 7 culpar, anos. Eu me culpo às vezes. Mas eu acho que tem essa coisa do tempo passar e o tempo vai sendo generoso e a relação... a Zoe tem 6. 6, E a geração, o tempo vai passando, a relação ela também vai alcançando lugares, né, diferentes e tal. Eles são muito pequenininhos ainda, os seus Tereza filhos. com quantos? A Tereza tem 2, imagina. Ai, gente, que delícia. É uma necessidade muito absurda, né? E você lembra? Você tem alguma memória dessa culpa? Eu levava ela para sufocante? viajar, eu levava ela junto comigo para viajar. Você lembra, mãe? Em todas as viagens, você e a Zoe. Levava ela para viajar
Mas eu também sempre me sentia culpada. E agora o problema é esse. É você não poder porque ela tem escola. Não então pode você levar. tem que ficar indo pra escola e vários grupos de mães e de escola. Ai, não consigo imaginar. Sabrina no Eu sou grupo de pior. mãe, nos grupos de mãe da mas eu sou escola. pior. Tem várias que me ajudam, várias mães que me ajudam. Todas me ajudam. Porque eu chego lá e aí, o que eu resolveu? O que não sei o quê? O que tá acontecendo? Eu também sou sempre a que fala, gente, tô perdida aqui, qual Só me diz o que eu tenho que fazer, o que eu qual tenho que o Pix pagar. que eu tenho que... Não tô onde que eu tenho- acompanhando. onde vai ser a reunião? Você se sentia muito culpada, dona Kika? Não lembro. Pelo visto, Não, não. Mas não. a dona Kika é a leveza, é o puro suco da leveza, decidida, Tá sem bom. crise. É assim, dona Kika. Foi difícil a época que vocês saíram de casa, né? Que veio a Karina primeiro, depois no ano seguinte veio a Sabrina e no outro ano o Karim. Aí viu Então, como essa- teve a síndrome Ninho do ninho vazio. vazio? Essa fase foi difícil, assim. Preocupação, né? Falar, ai, Sabrina no Rio e os dois aqui. Falava assim, nossa, acho que meu joelho vai ficar de tanto que eu orava. Porque eu falava assim, o que eu posso fazer? Né? Eles fora, longe. Então eu orava muito. E a oração dela é assim. poderosíssima. É, bem poderosa a minha oração de oração. vó, né? Como é que tá sendo, Sabrina, comandar o formato de reality de relacionamento? O que você tem aprendido em relação de pais e filhos nesse programa? É muito engraçado que a gente acredita que a gente esquece que os nossos pais, eles também têm desejo, eles também amam, eles também sentem tesão, eles também sofrem, eles se entregam. A gente tem só a visão deles de pai e mãe. E essa visão que nossos filhos vão ter nossas. E aí Muito você doido vê isso, pela né? primeira vez o filho olhando a mãe, chavecando alguém, ou fofocando com a amiga, ou então se relacionando com alguém, beijando na boca, eles não estão preparados. Porque eles falam, essa não é minha mãe, não é mãe. Não, é sua mãe. Sua mãe é Sua mãe é uma mulher. gente, sua mãe também é gente, sua mãe também é uma mulher, sua mãe também sente tesão, sua mãe também sente desejo. Então, isso pra mim foi o mais impactante, assim, de me colocar nas duas casas, né? Na casa dos pais, que estão tendo essa nova chance, porque eu me coloquei muito no lugar dos pais também, porque são pessoas que se separaram, que às vezes se separaram há 20 anos, ou há 10, ou há 5, ou há 3, e estão tendo a chance agora de ver um novo amor com filhos grandes já. Só que todos jovens, assim, a maioria que tem lá tá participando tem 40 e poucos anos, 50. E aí eu vou para outra casa e vejo essa reação dos filhos. E aquela a vergonha alheia, também dos pais. Então, eu acho que é muito... E a torcida também. Porque, assim, por mais que... Isso eu achei mais bonito de tudo. Que por mais que o desconforto na cara do filho, assim, de ver a mãe beijar na boca, mas a torcida ao mesmo tempo, de querer ver a mãe feliz. E esse entendimento que você falou que você tem com a sua mãe, você vê que todos têm esse entendimento depois de uma certa idade, assim, de falar assim... A mãe fala, tem uma mãe que fala, ele na verdade é meu pai e eu sou filha dele, não sei o quê. É quase que trocado aqui. Mas você vê um cuidado e um carinho dos dois, é a preocupação também dos pais, mesmo sabendo que os filhos não estão vendo, eles não sabem que os filhos estão assistindo. Mas tem uma preocupação o tempo inteiro. Fala assim, eu não posso decepcionar meus filhos, eu não posso. Então eu acho que é uma relação que... muito importante, né? Uma relação E os muito... filhos passam a fazer assim, um papel de pais, quererem que os pais sejam felizes, torcendo, né? Tentando fazer com que eles assistiu, se dona Kika? Você construam. assistiu? Claro! Olha, onde que tá passando? GNT. Não, é Globoplay. É isso, já está no ar. Chama Minha Mãe com o Seu Pai no Globoplay, já está tá disponível. demais. Já temos coisa para assistir essa semana, né, Maria? Já temos coisas. Esse episódio, sem sombra de dúvida, foi um episódio muito lindo e muito potente. É sempre muito bonito ver a força de duas mulheres que decidem seguir seus propósitos de vida alinhados à maternidade. Acho que esse episódio é um baita de um presente de Dia das Mães. Ou se é, com certeza, Marida. E a gente só tem que agradecer a Sabrina e a Kika, que estiveram aqui com a gente, compartilhando de uma forma tão sincera e amorosa a trajetória da maternidade que elas vivenciam
Muito obrigada mesmo. Gente, eu quero agradecer demais vocês. São duas mães que eu admiro demais da conta. Duas mulheres que eu me inspiro muito, assim. E vocês se uniram para fazer esse trabalho lindo, que eu tenho certeza que está sendo tão bom para vocês, mas muito importante, muito potente para todas nós. Assim, eu não É uma terapia. Eu não sou É uma uma pessoa que eu terapia que vocês estão costumo fazendo. abrir minha vida sentimental para ninguém assim, mas com vocês eu me senti tão à vontade. Obrigada. Então, eu me senti tão confiante, assim, tão à vontade. E trouxe ainda a minha mãe, que veio hoje nesse dia tão especial. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Feliz das Dia das Mães. Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Júlia. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães, lindas. Feliz dia. Vem, meninas, me dá um abraço também. Um abraço todo. Agora os câmeras que se virem, que a gente vai terminar o episódio assim, ó. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Desculpa se eu falei